no arranjo das nossas Bíblias, é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho escrito de acordo com Mateus, capítulo 7, versículos 6, 7 e 8. Os irmãos encontraram? Graças a Deus. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém. Curve a tua cabeça por um instante. Altíssimo Deus, Pai maravilhoso, Senhor, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos na Tua presença, aqui na Tua casa, ó Deus, entre amigos, entre irmãos, pedindo, ó Deus, pedindo a Tua manifestação, ó Deus, da mesma maneira como o Senhor se manifestou a nós, ó Pai, há poucos instantes, no momento em que apresentávamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Da mesma maneira, ó Deus, que o Senhor fale conosco poderosamente, profundamente aos nossos corações. Não deixe, ó Pai, que nada, não deixe também que ninguém, ó Deus, roube a porção que o Senhor tem preparado para cada um de seus filhos e filhas nesta manhã. Senhor Deus, fale conosco, que as nossas mentes, ó Pai, que os nossos corações estejam, ó Deus, ligados em Ti. Ó Deus maravilhoso, que aprendamos a guerrear contra Ti, que no momento, ó Pai, em que estivermos ouvindo a Tua palavra, no momento que estivermos apresentando o nosso louvor, a nossa adoração, quando percebermos, ó Deus, que o nosso pensamento começar a vaguear, começar a querer se distanciar, ó Deus, que nós possamos repreender, ó Deus, e que possamos ficar ligados, antenados, ó Deus, na Tua mensagem, na Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nos instrua, ó Deus, e que Teu Espírito Santo continue sendo, ó Deus, o nosso professor, aquele que aplica, aquele que nos ensina, aquele, ó Pai, que nos lembra, ó Deus, das Tuas verdades espirituais. Fale conosco poderosamente, ó Deus, essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Nós estamos em mais uma mensagem da série Placas de Sinalização, e o título dessa mensagem é: Peça, busque, bata. Peça, busque, bata. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma grande mensagem, um grande sermão que foi pregado pelo Senhor Jesus. E nos 3 versículos que nós acabamos de ler, e os versículos posteriores continuam tratando disso, mas nós iremos nos ater ao máximo ao que esses 3 versículos dizem. E ele começa dizendo o seguinte: não deem aos cães o que é sagrado, não atirem pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os desperdiçarão. Uma das dificuldades, ou um dos grandes problemas que nós às vezes enfrentamos para entender a Bíblia, é que nós temos a pretensão, às vezes, e nós imaginamos que a Bíblia foi escrita por pessoas como nós, ou que a Bíblia foi escrita por pessoas que falam a mesma língua que a gente. Quando eu digo uma pessoa como nós, eu estou me tratando de culturalmente, eu estou falando de língua, estou falando de contexto, porque naturalmente que Mateus foi um homem como eu e você, mas Mateus viveu há aproximadamente 2000 anos. Quem aqui já pegou um livro antigo, mas muito antigo, e você começa a ler, e mesmo que a língua seja portuguesa, ou mesmo que a língua seja inglesa, você começa a ler e você fala: que palavra é essa? Que grafia é essa? Parece que tem consoante a mais, ou tem consoante de menos, ou tem vogal a mais. Por quê? Porque as nossas línguas se desenvolvem, o vocabulário muda.
todas as coisas mudam. Então, um problema que nós enfrentamos é que nós lemos esse texto e esquecemos que esse texto, conforme nós lemos hoje em português, ou conforme lemos em inglês, que esse texto não foi escrito na língua portuguesa. Esse texto também não foi escrito na língua inglesa. Esse texto é uma tradução de algo que foi escrito em grego. Significa que a cultura que está sendo explicada aqui não é a nossa cultura, é a cultura grega. Mas se você falar, eu preciso ser grego, não necessariamente, porque a cultura grega de 2000 anos atrás. Da mesma forma como que a cultura portuguesa não é a mesma, há 500 anos atrás, imagina como era a cultura grega daquela época. E por que eu falo isso? Porque um dos primeiros pontos, um dos pontos mais importantes que nós temos para entender a Bíblia é buscar o sentido que a Bíblia foi falada no seu contexto original. E por que eu digo isso? Porque esse primeiro versículo 6, ele trata disso. Quantos aqui possuem um animal de estimação? Você tem um animal de estimação na sua casa? Quantos aqui conhecem pessoas que têm um animal de estimação? Aí a pergunta é: hoje nós olhamos para os animais, em especial para os cães e para os gatos, como os nossos amigos. Eu vou além. A cultura hoje, não apenas no Canadá, mas a cultura no Brasil e em Portugal, é que existem cachorros, existem gatos, que têm uma vida melhor do que muitos humanos. Hoje, o tratamento dispensado para os animais desenvolveu muito. Os animais, eles comem rações especiais desenvolvidas para eles. Eles têm ossos que eles podem usar para roer, para brincar. Gatos possuem brinquedos desenvolvidos para que eles possam usar as suas habilidades. No frio, uma blusa, eles podem enfeitar os seus animais. Alguns, muitas vezes, até dormem nas camas de seus donos. E eu conheço pessoas, por exemplo, que chamam o seu animal de estimação de filho e filha. Falei, esse é meu filho, faz parte da minha família. O que eu quero dizer? Essa nossa cultura não é a cultura grega da época em que Jesus estava vivendo, não é a cultura judaica da época em que Jesus vivia, de maneira que o texto começa a dizer: não deem o que é sagrado aos cães. Então veja, o cão, o cachorro, na época de Jesus, não era tido como animal de estimação como nós temos hoje. Os cães não viviam necessariamente dentro das casas e não tinham o tratamento que nós damos a eles hoje. Os animais, esses cães, viviam nas ruas e esses cães comiam de tudo para poder sobreviver. E os cães, assim como os porcos, eram tidos como animais impuros, porque eles viviam revirando lixo, eles viviam comendo resto de animais mortos. Ao passar pela rua, você via os cães, às vezes, derrubando sangue sobre a boca, ou sujos. Ou seja, essa é a imagem do cachorro para uma pessoa que está vivendo no primeiro, no segundo século, na época em que a Bíblia foi escrita. Então, quando o texto está falando, não deem aos cães, não pense no cachorro como hoje, mas pense no cachorro como ele era na época de Jesus. O fato desses cachorros, por exemplo, comerem restos de pessoas ou outros animais mortos, faziam com que os judeus tivessem uma grande aversão aos cachorros. Então esse é o primeiro ponto. A imagem do cachorro que nós estamos lendo, a imagem do que nós estamos vendo aqui é uma imagem negativa. É uma imagem negativa. Então ele diz: não dê o que é sagrado aos cães. Há quem defenda que essa passagem, o que é sagrado, significa na verdade um anel, porque a palavra
existe uma espécie de um trocadilho, e nós vamos ver depois que o livro de Provérbios e outros livros bíblicos tratam disso. O que ele quer dizer? Não dê uma joia para um cão, não dê um brinco para um cão, não dê um anel para um cão, porque o que o porco vai fazer com um anel? Ele não sabe usar um anel, ele não sabe usar um colar, ele vai destruir aquilo, ele não vai saber fazer uso adequado daquilo. Então ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa que nós devemos fazer nesse versículo ele diz, o que ele quer dizer é, Jesus está fazendo um paralelo. O que simboliza a joia, o que simboliza o anel, ou o que simboliza o que é sagrado, é a palavra de Deus. E ele diz, cuidado com quem você compartilha a palavra de Deus. Aí nós podemos perguntar, mas não seria isso uma contradição? Porque a Bíblia pede para que nós preguemos o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, e agora Jesus diz que nós não devemos dar a mensagem de Deus. A mensagem de Deus aqui está simbolizada nesses objetos sagrados. Ele diz, a Bíblia, a palavra de Deus, a lei, o Evangelho é o que é o sagrado. É como se ela fosse um brinco, uma joia, mas se você der isso a um animal, ele não vai saber o que fazer. A primeira coisa que o texto ele quer dizer então é a quem dar. Jesus ele nos ensina dizendo o seguinte: devemos sim pregar o Evangelho a todas as pessoas, mas o Espírito Santo de Deus há de nos dar orientação, há de nos dar e nos saber perceber quando nós estamos falando com alguém e aquela pessoa não está nos dando atenção. Quando estamos falando com alguém e aquela pessoa não está interessada naquilo que nós falamos. Ele disse, cuidado, ficar apresentando verdades de Deus, ou as joias, a pessoas que não estão interessadas, elas vão simplesmente destruir, rasgar, jogar fora aquilo que Deus tem por precioso. Provérbios 26:11, ele trata um pouco dessa questão ao dizer, como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Ele está comparando o homem a um cachorro. A mesma prática que o cachorro tem de fazer coisas sujas, o homem insensato também faz. E em Provérbios agora 11:22 ele diz, como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Já o apóstolo Pedro, na 2 de Pedro 2:22, vocês podem acompanhar na folha de vocês, esses versículos estão aí. 2 de Pedro 2:22 está escrito, confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou-se a revolver na lama. A linguagem de cão ou de cachorro e porco, embora não seja o sentido principal nesse texto, também era utilizado para estrangeiros e para pessoas que não conheciam a Deus. Ou seja, uma pessoa que conhecia o Deus de Israel, um estrangeiro no sentido de o estrangeiro na época não conhecia a Deus, porque Deus havia se revelado ao povo de Israel. Por ele não conhecer a Deus, eles eram tidos como cachorros e porcos. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3:2, ele diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ele começa a apresentar algumas características negativas, dizendo, guardai-vos dos cães, ou seja, não é coisa boa. E agora, João, que escreveu o Apocalipse, em 22:15, ele diz o seguinte, Apocalipse 22:15, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. De coisas ruins, ou em outra tradução diz, ficarão de fora da onde? Do céu, da comunhão com Deus. Ficarão de fora quem? Os cães, os que praticam a feitiçaria,
os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam. Veja que aqui só tem adjetivos ou substantivos ruins, ficarão de fora. Então ele diz: não apresente, não dê aquilo que é sagrado aos cães e aos porcos, porque eles não vão saber fazer bom uso disso. O primeiro ponto da nossa mensagem, então, é: saiba a quem dar, saiba em quem investir, saiba em quem usar os dons que Deus te deu, porque às vezes nós estamos investindo em pessoas que não querem receber Deus. Não está querendo dizer que nós não devamos ter paciência, porque todos nós em um momento não tínhamos Deus, e alguém teve paciência, alguém teve graça de Deus, nos apresentou o Evangelho, mas ele use de discernimento para saber quem nós devemos compartilhar as preciosidades de Deus. E então ele entra na parte principal desses versículos, que é versículo 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Segundo ponto, saiba que é preciso pedir. Pedir. Há um paralelo no versículo 7, no versículo 7 começa: peçam e lhes será dado. E depois você pula, continua, pois todo o que pede, recebe. Peça e será dado, pois todo o que pede, recebe. Agora, o que é pedir, meus amados irmãos? O que é pedir? O que Jesus está dizendo aqui por pedir? Pedir nada mais é do que orar. É falar com Deus, é ter intimidade com Deus. Pedir é um sinônimo de oração, porque a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus as coisas, e Jesus intercederá por nós. Devemos pedir em nome de Jesus. Então pedir é a mesma coisa que orar. A Bíblia ainda diz, em alguns versículos conhecidos, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa orar a todo tempo, a todo momento. E aí você pode falar: mas como poderei eu orar, sendo que eu trabalho? Como poderei eu orar, sendo que eu tenho muitos afazeres? Nós temos, às vezes, uma ideia errada, equivocada, de que orar é somente quando eu venho à igreja e eu oro juntamente com meus irmãos, ou que orar é apenas quando eu dobro os meus joelhos para falar com Deus. Orar é um estado de espírito. Você vai trabalhando, mas os seus pensamentos estão ligados e antenados com Deus. Você não precisa verbalizar em palavras. Você pode estar no ônibus, você pode estar caminhando, você pode estar dirigindo o seu carro, o seu veículo, e você está ali no seu pensamento, pensando: Deus, que hoje o Senhor possa me usar. Senhor Deus, que o Senhor me dê forças hoje, que o Senhor me ajude a trabalhar. Senhor, hoje estou cansado, mas que o Senhor renove as minhas forças. Senhor, hoje eu vou fazer algo do qual eu não estou acostumado, ou não tenho experiência, mas que o Senhor me alimente, que o Senhor me dê graça. Senhor, eu trabalho com pessoas que às vezes me irritam, que me maltratam, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê calma, para que eu possa fazer a sua luz brilhar, mesmo em meio àquelas pessoas que não te conhecem. É um estado. Nós devemos orar a todo momento. Isso é pedir. Um grande servo de Deus, o pastor Leonard Ravenhill, um grande servo de Deus, do qual por muitos momentos eu assisto suas mensagens e escuto as suas mensagens. Ele tem uma frase que, se não me engano, foi extraída do livro do qual ele escreveu, chamado Por que tarda o avivamento? Ou Por que tarda o pleno avivamento? E ao tratar de oração, ele faz a seguinte frase: nenhum homem, e aqui se aplica a mulher também, nenhum homem e nenhuma mulher
é maior do que a sua vida de oração. Quero que você reflita nessa frase. Nenhum homem e nenhuma mulher é maior do que a sua vida de oração. O que ele quer dizer? Nós somos da estatura que somos por causa da nossa oração. Se você fala assim, eu gostaria de mais poder para entender a Bíblia, o que ele quer dizer? Você não entende mais porque você não ora e não. Você fala, eu gostaria de mais graça de Deus para tratar com os meus filhos. Ele diz, você só não tem mais graça porque você não ora mais pedindo graça. Eu gostaria de mais, que o Senhor me usasse mais. Ele quer dizer, você só não é usado mais porque você não pede e não tem um relacionamento com Deus para pedir mais. Ele diz, nós somos do tamanho da nossa oração. Veja, o texto não está falando de riquezas terrestres, ele está falando de coisas espirituais, de dons. Nós não somos maior do que a nossa vida de oração. Antes de culparmos a qualquer pessoa, a qualquer instituição, devemos olhar a nós mesmos e dizer, será que eu tenho uma vida de oração que eu deveria ter? Quantos aqui já ouviram falar de um evangelista chamado Billy Graham? Acredito que todos já ouviram falar. Alguns livros relatam a seguinte história, talvez você conheça, talvez você não conheça, mas a história é a seguinte. No ano de 1940, um palestrante, um professor de teologia, ele pega alguns alunos dos Estados Unidos e ele vai fazer uma viagem até a Inglaterra. E naquela viagem está incluso uma visita no local em que João Wesley, o grande avivamento, aliás, as igrejas pentecostais nasceram influenciadas por João Wesley. Os movimentos de santidade foram o que levaram ao avivamento da Rua Azusa, e da Rua Azusa nasceu o movimento pentecostais e de todas as igrejas pentecostais que existem. Então nós mesmo da Igreja Carisma temos uma origem em João Wesley, embora nem todos saibamos disso. Às vezes esquecemos e falamos, mas Wesley foi metodista. Sim, ele foi, mas foi ele quem fundou os movimentos de santidade, a santidade que é tão prezada dentro dos movimentos pentecostais. Mas voltando à nossa história, aquele professor leva alguns alunos para a Inglaterra, e eles vão visitar a casa de João Wesley, eles vão visitar os lugares em que João Wesley viveu, e eles começam a visitar naquela espécie de museu, falam, aqui João Wesley viveu, foi nessa mesa que ele comeu, foi nessa cama que ele dormiu, até que eles chegam num local e que tem duas marcas no chão de madeira, e aquela pessoa que está, aquele guia turístico que está mostrando o local para aquele professor e para aqueles alunos, ele diz, essas duas marcas aqui são as marcas deixadas no joelho de João Wesley, aonde ele se ajoelhava e onde ele orava. E eles continuam passando, visitando, até que eles terminam o período de visita naquela instituição de João Wesley. Eles voltam para o ônibus para continuar a sua viagem. E o professor, naturalmente, responsável por cuidar dos alunos, começa a contar. 1 está aqui, 2 está aqui, 3 está aqui, 4 está aqui. Aí ele olha e diz, tem alguém faltando. Um aluno não está aqui, por algum motivo se perdeu ou deve estar dentro da casa. E ele volta para dentro da casa. Ele volta para dentro daquela casa. Ele encontra um menino ajoelhado nas mesmas marcas deixada pelos joelhos de João Wesley. Ou seja, um menino, ele ouviu dizer que João Wesley ali orava. Ele se ajoelhou no mesmo lugar em que João Wesley orava. E o texto então diz que ele fazia a seguinte oração: faça outra vez, Jesus. Faça outra vez. Aquele aluno estava fazendo uma oração querendo dizer, da mesma maneira que o Senhor usou poderosamente João Wesley, usa a mim, faça outra vez. E o professor colocou a mão nos ombros daquele menino e disse, venha Billy, é hora de irmos embora. Ou seja, o grande servo de Deus, do qual todos aprendemos
a amar Billy Graham, que é um homem como nós, que tem defeitos, mas um grande de Deus usado para ganhar almas. No meio de seu ministério, ele foi orar pedindo: Deus, faça outra vez. Nenhum homem, nenhuma mulher é maior do que a sua vida de oração. O profeta Jeremias, no capítulo 33 do livro, no versículo 3, ou seja, Jeremias 33, 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas para isso você precisa clamar a mim, clamar, ou seja, buscar, falar comigo. O texto diz: clama a mim, meu povo meu, fale comigo, apresente as suas petições, apresente as suas fraquezas. Vejam, meus amados irmãos, as nossas orações, no geral, elas são orações egoístas, elas são. As nossas orações, no geral, elas contêm 90, ou se não muito mais, 90% das nossas orações é pedido. Ou seja, Senhor, ajuda a minha saúde, Pai, me conceda um carro. Veja, se nós tirarmos os pedidos pais, o que resta da nossa oração? Como você se sentiria se o seu filho, ao ser certeza, quando você quer conhecer o seu filho chegasse para você e falasse assim: pai, me dá dinheiro, pai, me dá um carro, me dá uma casa. Você fala: mas é só isso que você sabe falar, filho? Eu quero coisas, pai, me dê dinheiro, eu preciso de uma camiseta nova, me compre uma camiseta nova, eu preciso, meu sapato está furado, me dê um outro sapato. Você fala: como foi na escola? Não, eu não quero falar da escola, eu preciso de dinheiro para cortar o cabelo. Você fala: o meu filho só fala comigo pedindo coisas. Que relacionamento é esse que eu tenho com o meu filho? Que o meu filho só me pede coisas para si. Veja, a oração é válido pedir coisas. A Bíblia nos instrui que nós devemos pedir, mas Deus, quando Ele fala para nós orarmos, é porque na oração nós iremos desenvolver um relacionamento com Deus. Quando Ele fala, Ele quer dizer: tenha um relacionamento comigo, fale comigo, dialogue comigo. O que eu quero através da sua oração é ter um relacionamento íntimo com você. E às vezes nós não temos esse relacionamento. E o texto, através de Jesus, está dizendo: vamos desenvolver esse relacionamento de intimidade com Deus. Precisamos ter essa intimidade com o nosso Pai. Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer isso no capítulo 4 do Epístola. Tiago 4, versículos 1, 2 e 3, é o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Primeiro ponto: vocês não alcançam o que deveriam alcançar porque não pedem. O primeiro erro é falta de pedir. E o segundo, quando pede, pede mal. É isso que ele quer dizer. Veja, meus amados irmãos, nós estamos pedindo, e imagine se Deus fale o seguinte: deixa eu analisar a última oração do Wellington. Quantas vezes ele me agradeceu, quantas vezes ele me glorificou, quantas vezes ele chorou por eu ser o seu Deus, o seu Senhor e Salvador? Nenhuma vez. Mas ele me pediu isso. Fala: para quê? Onde está o coração? Veja, meus amados irmãos, que o texto do livro de Salmos diz que antes que a nossa palavra saia de nossa boca, o Senhor já a conhece. O motivo pelo qual que Deus quer que nós oremos é para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Nós devemos perguntar: por que é que eu estou pedindo por um aumento no trabalho? Você fala: porque um aumento é sempre bom, mas ele diz:
que era para um bem pessoal. Porque a Bíblia fala, meus amados irmãos, tudo aquilo que nós temos, Deus nos deu para abençoarmos outras pessoas. Agora, qual é o motivo de eu receber um aumento se eu não vou usar esse aumento para abençoar outras pessoas? Qual o motivo de Deus te dar um dom se esse dom não é para ser usado para outra pessoa? Tudo aquilo que temos de Deus é para que nós possamos ser bênção na vida de todas as demais pessoas, em especial aquelas que estiverem ao nosso redor, mais próximos de nós. No capítulo 12 de Gênesis, quando Deus faz um pacto com Abraão, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu quero te abençoar, mas a minha bênção, para que ela seja bênção para outras pessoas. A minha bênção precisa ser bênção para outras pessoas. Se a bênção for bênção só para mim, Deus não tem interesse em responder. Porque é um motivo errado, egoísta. E para nos conceder pedidos egoístas, pedidos em que nos faltam amor. Ele diz, e quando pedimos, pedimos errado. Portanto, um excelente conselho, quando nós orarmos, fazermos a seguinte oração: Senhor, ensina-me a orar. Para que eu não gaste tempo fazendo orações egoístas, ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a orar, a falar contigo. Oração, meus amados irmãos, o próprio Jesus ele já tinha dito: quando vocês forem orar, fechem a porta dos seus quartos e falem ali com Deus. Precisamos desse momento de intimidade com Deus. O terceiro ponto é: saiba que é preciso buscar. E eu já me adianto aqui: pedir, buscar e bater são sinônimos. Ele está querendo dizer, é oração, é falar com Deus. O pedir é pedir a Deus através de oração. O buscar é buscar a Deus através de oração. O bater é bater, num sentido figurado, através da oração. Tudo aqui está falando de um relacionamento com Deus, mas ele diz, saiba que é preciso buscar a Deus. Isaías 55:6 diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Buscai a Deus enquanto Ele pode ser achado. E você diz, por quê? Porque chegará o momento em que Deus não poderá ser achado, meus amados irmãos. Nós vivemos um momento em que nós podemos clamar a Deus e sermos ouvidos, mas pode chegar o momento, e há um momento em que não estará, e as pessoas irão buscar e não irão encontrar. Ele diz, façam uso dessa oportunidade, busquem a Deus enquanto Ele é achado. E Deus pode ser achado hoje, porque Deus ele está perto de nós hoje. Portanto, não vamos perder a oportunidade de falar com Deus, de buscá-lo hoje. Jeremias, no capítulo 9:13, ele diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Ou em outra tradução, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o meu coração. Então ele diz, busque o Senhor porque Ele pode ser achado hoje. De que maneira? Busque a Deus de todo o nosso coração. Busque a Deus hoje, busquemos a Deus com todo o nosso ser. Salmos 9:10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha essa passagem, meus amados irmãos. Deus jamais abandona aqueles que o buscam. Então você fala, Deus me abandonou. Mentira, você é
buscou a Deus, porque Ele jamais abandona aqueles que o buscam. Quando você fala, eu estou me sentindo sozinho, abandonado, veja, o seu sentimento de abandono, o seu sentimento de solidão, é mais porque você não está buscando a Deus do que Ele te abandonar, porque Ele jamais abandona alguém que o busca. A palavra de Deus do Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, vai dizer isso: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta a mim e a você que invoquemos, que apresentemos tudo isso a Ele. Ainda sobre a importância de buscar, o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa quem? Aqueles que o buscam. Vejam, meus amados irmãos, Deus recompensa aqueles que o buscam. Vejam, ou em outra tradução, Deus alardoa, ou seja, presenteia aqueles que o buscam. Então, existem inúmeros versículos na Bíblia nos encorajando: busquemos a Deus, vamos buscar ao nosso Deus e nosso Senhor e nosso Salvador. Quando Salomão estava dedicando o templo que Davi queria construir, mas que Deus não deixou que ele construísse, mas permitiu que o seu filho Salomão construísse. Quando o templo de Salomão, aquele templo de Jerusalém, ficou pronto, na oração de dedicação, a oração conhecida de 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, veja, e orar, e depois buscar a minha face. Veja, nessa oração tem dois elementos que nós estamos tratando aqui: orar e buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas antes que haja perdão de pecados, antes que haja cura na nossa terra, ele diz: é preciso orar, é preciso buscar. E por fim, o mesmo autor, agora em Mateus 6,33, em outro versículo conhecido de todos, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: quando eu e você buscamos a Deus primeiro, ou seja, damos primazia, o primeiro vem, as primeiras coisas são para Deus. Quando nós fazemos isso, ele diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. Se o nosso coração estiver no lugar certo, com as intenções certas, buscando a Deus, ele diz: ei, quando você está buscando a Deus, você nem precisa se preocupar com outras coisas. Por quê? Porque o nosso Deus que está no céu sabe do que você precisa. Assim como você sabe do que os seus filhos precisam, e vocês sendo os maus, vocês dão coisas boas aos teus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus sabe dar coisas boas aos teus filhos. Veja. Então ele disse: não é uma questão de você ficar orando e pedindo: Senhor, eu quero A, eu quero B, eu quero C, eu quero D, eu quero F, eu quero G. Mas se você estiver buscando a Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A maturidade, você não precisa ficar lá fazendo oração, pedindo. Se você estiver buscando Deus em primeiro lugar. E por fim, meus amados irmãos, saiba que é preciso bater. É preciso bater. No livro de João, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará
pastagem. Eu sou a porta. Se Jesus é a porta, ele quer dizer, bata. Bata onde? Na porta de Jesus. Porque Jesus é a porta. Bata. Quando ele quer dizer, bata, então, o que quer dizer bater na porta? Bater na porta é falar com Jesus. É apresentar a Ele tudo aquilo que nós precisamos. E eu quero concluir essa mensagem para continuar então enfatizando sobre a importância de pedir, a importância de buscar, a importância de se bater. E aí você pode dizer, pastor, eu oro. Eu acredito que você ora. E nós podemos dizer, nós oramos. A questão é, nós oramos o bastante? Nós oramos o suficiente? Aí você fala, então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dar apenas 2 exemplos. Dois exemplos rápidos. A Bíblia fala que Ana, ela era estéril. O desejo, o sonho dela é que ela fosse mãe, mas ela não engravidava. Ela diz que todo ano, ou ano após ano, ela ia até o templo e ela orava. Ou seja, ano após ano, não era uma única oração, era uma oração que acontecia repetidas vezes. E como ela orava e queria tanto, e ela buscava tanto, a ponto de chorar. A pergunta, a reflexão para mim e para você é, quando foi a última vez que você orou a ponto de você derramar lágrimas na presença de Deus? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Isso é orar. Orar a ponto de você chorar. E aí você fala, mas talvez o pensamento de Ana, a oração de Ana foi egoísta. Um dos motivos pelos quais Deus concedeu o desejo de Ana é porque ela disse, mas se o Senhor conceder o filho, esse filho não será meu, mas será dedicado a ti. Veja, ela estava pedindo algo que lhe é bom, ela queria ser mãe, mas ela diz, o meu filho será entregue na casa do Senhor. E foi isso que ela fez. E Deus, sabendo o coração dela, diz, aí está uma mulher que está pedindo algo que não é só para ela, mas ela quer que o filho dela seja bênção para todas as outras pessoas. Vejam, uma oração inteligente, uma oração que edifica. E por fim, não poderíamos terminar a não ser com uma oração de Jesus. Lucas 22, 44. Falando sobre Jesus, o texto diz, estando angustiado, ele quem? Jesus orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Já oramos, meus amados irmãos, até o ponto de estarmos suando, chorando. Se não oramos, devemos aprender a orar e a buscar o Senhor a ser. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou orar com essa intensidade, significa que eu e você, muito mais, precisamos buscar a Deus, precisamos bater na porta de Deus, precisamos falar com Deus com essa intensidade, para mostrar o quanto que nós queremos. Lembre que Jesus falou, fazendo aquela parábola daquele juiz, que ele diz que tinha uma mulher que vivia importunando o juiz, eu quero que você me faça justiça, eu quero que você me faça justiça, e o juiz não queria fazer justiça para ela, porque aquele juiz era mau, mas aquela mulher importunou tanto aquele juiz, que ele diz, eu vou conceder o desejo dessa mulher, para que ela vá embora, e ela pare de me importunar. E ele diz, quanto mais se eu e você buscarmos, o Senhor Deus terá prazer, graça em nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. Pai maravilhoso, Senhor Deus, ensina-nos a orar, ó Deus. Ensina-nos a orar, ó Pai, ensina-nos a falar contigo, ó Pai, ensina-nos a buscá-lo enquanto o Senhor está perto, ensina-nos, ó Deus, a contarmos os nossos dias, ó Deus, de maneira que nós possamos ter corações sábios, ensina-nos a falar contigo, ó Pai, ensina-nos a buscar, ó Deus, nesse momento que nós estamos, nós não vamos desperdiçar, ó Deus, porque a Tua palavra diz que a Tua casa será chamada casa
de oração. A tua casa, ó Deus, será chamada casa de oração, e nós estamos aqui, ó Deus, na tua casa de oração, ó Deus, apresentando os nossos pedidos, as nossas petições, crendo, ó Deus, que o Senhor é fiel e poderoso